Ok, vou fazer uma apresentação rápida aqui do que vem a ser o Voltage Smart Cipher, né? Que é o nosso software dentro da brand Voltage para proteção de dados não estruturados. E vai ver que ele faz não só a proteção em si, como toda uma parte de gestão desses dados não estruturados. Então, bem rápido aqui, que é uma introdução, vou passar alguns pontos do portfólio Voltage ou Smart Cipher em si. É mais um item dentro da nossa BU de segurança. Então, a gente tem toda essa parte de proteção de segurança de aplicação, Identity Manager, Data Governance. A gente tem para o Smart Cipher 2 pontos aqui, que é a parte de Data Governance e o Endpoint Security. Você vai ver que ele é uma solução que eu coloco até muitas vezes como proteção para o desktop, para a estação de trabalho. É uma estação de trabalho segura, já que o agente roda no endpoint e faz a proteção do dado não estruturado, mas eu também tenho todo um portfólio que se agregar a ele para fazer todo o resto da solução. A Brent Voltage já hiper conhecida, mais de 120 países, um background de segurança forte na criação e implementação desses produtos com mais de 1.200 pessoas. A gente transaciona proteção de segurança em dados, principalmente segmento financeiro, com mais de 23 bilhões de transações ocorrendo anualmente, aí, transações seguras, ou seja, é um portfólio, está dentro de um portfólio de uma Brent bem robusta, bem forte. Vou dar um review rápido aqui do que é a Brent Voltage e o porquê da gente ter inserido esse item dentro dessa marca, né? Então, ela é responsável pela parte de cybersecurity, eu tenho toda a gestão de riscos ali dentro do Voltage e estou agregando agora controles centralizados, ou seja, a partir de um ponto único eu consigo criar políticas que vão forçar implementações de segurança na sua organização, com a criptografia transparente de arquivos. Então, rapidamente aqui, né, eu tenho a parte de segurança de e-mail, eu posso fazer isso com outros Security e-mail, que é fornecido tanto on-premise quanto um software as a service na cloud. Eu tenho o Voltage Security Data, que eu diria que é a solução mais conhecida dentro desse portfólio, faz a parte de tokenização, criptografia, com preservação de formato, utilizando algoritmos de criptografia AES, o hash 256, e temos também para esse portfólio alguns parceiros no fornecimento de hardware security models, né, dos HSMs para armazenamento da master key no processo de criptografia do Voltage. Então, mas o que... Opa, pode falar. Posso fazer uma pergunta antes de você sair desse slide? A gente tinha uma solução específica que a gente acabava vendendo num pacote com Security e-mail, que era o Security File, né? Que você determinava quem podia acessar, criptografa, era o IBE também. A gente não tem mais o Security File, não? Ainda tem. Ainda é possível adquirir o Security File e você pode fazer a criptografia de determinados arquivos, principalmente quando você vai fazer o ateste dele dentro dos e-mails, mas eu diria que no futuro a solução que venha substituir essa funcionalidade dentro do Security e-mail é o Smart Cipher, porque isso é o interessante dentro do Smart Cipher, ele faz a criptografia independente da plataforma. Então não importa se ele está na nuvem, se ele vai para um anexo, se ele vai para uma estrutura on-premise, eu consigo fazer a criptografia desse arquivo em qualquer lugar, ok? Perfeito. E aí, se você olhar no roadmap do produto, que eu não vou mostrar nessa apresentação, mas uma das primeiras integrações que a gente está fazendo é justamente com o Security e-mail, para aproveitar esses requisitos de endpoint que o Security e-mail já tem. Eu já tenho ele em dispositivo móvel e já tenho ele para algumas integrações com o Outlook e o Smart Cipher também já tem algumas proteções de e-mail. Eu já consigo, baseado no conteúdo, permitir que você anexe ou não um determinado arquivo ali dentro. Então, a integração desses dois faz muito sentido. Hoje tem um sobreamento, mas eles vão se integrar justamente para ser uma solução única. Ok? Obrigado. Então, o Smart Cipher, o objetivo dele é justamente essa simplificação de dados não estruturados. E aí, dados não estruturados podem ser planilhas, Word, Excel, onde quer que eles estejam armazenados, como eu havia dito. Então, não é só para uma estrutura on-premise. Independente de onde ele esteja,
na estação de trabalho onde ele vai abrir, eu consigo aplicar uma proteção e um controle sobre esses arquivos. Para o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc., eu consigo dar proteção baseada no conteúdo. Para todo o resto, ainda assim, eu consigo aplicar a criptografia de forma transparente e persistente nesses arquivos. Então, baseado em quê? Baseado na extensão desses arquivos, em alguma propriedade como o autor, o local onde ele esteja armazenado. Então, você pode, a partir de um determinado critério, fazer a criptografia daqueles dados também. Então, só para digerir. Então, independente da plataforma ali, tocou aquele arquivo, olhou meu repositório de regras que é único, e me disse, por exemplo, a extensão daquele arquivo, ou tal local, ou tal pessoa que tem criado, ou até da onde veio aquele arquivo, tomar ação específica, que pode ser criptografar, bloquear, mas... E dá uma classificação para ele. Ele é público, ele é privado, ele é top secreto. Água e tudo mais. Entretanto, quando é do Office, né, do pacote Office, ele consegue ver o conteúdo sendo criado, é isso? Tipo, ele criou, botou um número de cartão, tem uma regra para número de cartão, baseado em expressão regular, ele vai e executa, é isso? Exatamente. Eu vou mostrar o meu caso de uso, que eu vou demonstrar na demo aqui mesmo, é justamente esse. Você vai ver que, baseado num determinado repositório, eu posso dar uma classificação que automaticamente criptografa aquele arquivo. Então, se ele vazar da sua organização, simplesmente por ele estar naquele repositório ou tem uma determinada característica como a extensão dele ser... Estou chutando aqui, tá? TXT. Então, eu vou criptografar ele. Se for um pacote Office, se você tiver um documento do Word, do Excel, aí eu consigo validar também. Eu tenho uma pergunta, Leandro. Você está me ouvindo ou caiu aqui? Acho que deu uma caída. Alô? Eita. Leandro? Isso é que você não deveria abrir. Então é mais do que o controle que normalmente as empresas têm em função do diretório. Deu uma travadinha, cara. Você pode repetir essa parte final? Ficou sem áudio. Opa, então, é justamente uma ampliação das características de controle. Normalmente, as empresas fazem uma gestão de controle de acesso baseada no diretório. Eu amplio drasticamente isso que eu coloco em função do conteúdo. Então, se aquela pessoa, apesar de ter acesso ao diretório, poder editar o arquivo, ele criou esse arquivo. Se o arquivo tem determinados conjuntos de palavras ou expressões, como um CPF, um dado pessoal sensível, e isso foi impeditivo dela abrir, ela não vai conseguir abrir, mesmo ela tendo acesso ao diretório. Então, eu amplio drasticamente as características de controle da... Ele faz uma varredura, ele indexa aquele arquivo antes mesmo da pessoa abrir. É até mais do que isso, tá? Ele roda um crawlerzinho, que é o agente dele, que fica o tempo inteiro validando essas informações que o usuário tem acesso. Então, antes do usuário abrir, ele já consegue impedir criptografar aquele arquivo. Eu vou mostrar na demo, tá? Tá. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes de você seguir. Claro. Quando a gente, né, tá em clientes aí na rua, escuta muito sobre vários casos de uso específicos, né? E tem um caso que me vem à cabeça, e imagino que seja muito útil, que é, por exemplo, clientes de saúde, que têm arquivos de imagem que são extensões muito específicas, que certamente não existe assim uma integração. Mas pelo que eu entendi do Smart Cipher, eu não preciso da integração. Se tiver uma extensão JJ3, que eu não conheço, mas eu botar na regra, ele já consegue tomar ação ali dentro daquela extensão. Estou correto ou ele precisa ter uma extensão, uma integração com essas extensões também? Você está corretíssimo. Inclusive, eu diria mais, tá? Em 90%, pelo menos, das políticas que são definidas a nível organizacional, elas são baseadas em repositórios. E para isso, a gente consegue definir uma regra dentro do Smart Cipher que vai fazer a proteção daquele arquivo. Eu consigo, inclusive, cadastrar algumas aplicações ali dentro do Smart Cipher. Eu posso até mostrar isso também.
eu consigo cadastrar sei lá, um AutoCAD, que seja uma organização que tenha, ou uma aplicação específica que a organização possa ter. E aí eu consigo impedir ou não a abertura desse arquivo. Mas, mais do que isso, em função da maioria dos compliances organizacionais que são feitos para determinados repositórios, eu posso dizer, olha, está no repositório de, exemplo, contratos financeiros, informações pessoais. Se estiver dentro desse diretório, eu quero criptografar esses arquivos. Então, quem vai abrir esses arquivos? Somente aquele grupo de acesso que tenha o endpoint instalado e que tenha o acesso àquela política implementada. Então, por mais que eu tenha acesso ao diretório, esse arquivo eu só vou abrir se dentro do Smart Cipher eu definir para aquela classificação que ele poderia ou não ver aquele tipo de arquivo. Independente da extensão, independente do formato, independente de qualquer coisa. Eu criptografo qualquer tipo de arquivo. E aí, se não for um arquivo pacote Office, lembrando, cujo eu possa ver o conteúdo, eu posso implementar isso em função da extensão, em função do diretório, em função do autor, em função que eu não preciso ler o conteúdo dele, ok? Deixa eu fazer mais 2 perguntas antes de você ir para a demo. Uhum. Então, vamos lá. A outra pergunta, tendo percebido essa regra, muda a extensão, mesmo que seja por um tempo, só para passar pelas regras do computador, e depois ele volta para a extensão que ele precisava. A gente consegue de Muito alguma... boa pergunta. Tá. Depois que eu criptografo esse arquivo, deixa eu só responder essa, eu acho que você tem outra pergunta, né? Mas deixa eu responder essa só para... depois que eu criptografo esse arquivo, todas as características em relação a ele, primeiro que elas já são monitoradas e auditadas. Eu já sei se a pessoa movimentou ele de pasta, se ele renomeou, o que ele fez que esse arquivo está sendo gravado, e eu posso fazer controles de violação dessas regras. E aí isso é notificado, o usuário sabe que ele violou uma determinada regra. Isso é um ponto. Outra depois de um arquivo classificado com um determinado tipo de classificação, mesmo que ela seja automática, eu posso dar permissão para alguns usuários classificarem também de maneira manual determinados documentos. Classificou, já era. Esse documento está classificado para ele tem uma determinada classificação. Vamos dar um nome para ela. Confidencial. Deu uma classificação de confidencial, esse documento é confidencial. Quem pode retirar essa classificação? Só quem eu autorizar dentro do Smart Cipher. Então, eu posso colocar um único usuário dentro de um determinado repositório que ele pode alterar a classificação daqueles arquivos. Então, se eu tentar movimentar esse arquivo, primeiro que eu vou ser notificado que eu estou violando uma regra, isso vai estar tudo monitorado, e ainda assim não adianta nada, porque a classificação já foi feita para aquele arquivo, ele já é um arquivo confidencial. Quem pode mudar e dizer, não, ele não é confidencial, é público? Aquela pessoa que eu disse para aquela regra, para aquele repositório que pode fazer isso. Outra pergunta que você tinha? Legal, cara. Gostei pra caramba. A última pergunta é se ele tem na regra a opção de se autoapagar. O Smart Cipher, não. Aí é justamente por isso que um outro ponto de integração que vai ser feito é o Control Point. O Control Point ele é responsável por identificação de conteúdo e governança desse dado no sentido de movimentação. O Smart Cipher, por exemplo, ele vai controlar toda a movimentação do arquivo, mas ele não executa uma movimentação. Ele vai ver que alguém movimentou e vai alertar ou notificar o usuário em relação a isso. Mas quem vai tirar aquele arquivo do repositório onde ele não deveria estar e voltar é o Control Point. Tudo bem, mas se você quiser fazer uma regra parecida, eu imagino que é só mandar criptografar e não dar acesso para ninguém. Acabou. É isso. E aí ele mudou de repositório para um outro determinado conjunto de arquivo, eu aplico uma regra mais restritiva. Isso é bom porque você consegue impor políticas. Eu tenho uma determinada política que documentos com essa classificação deveriam estar no repositório X. Aí eu copio para minha estação de trabalho. Você não vai abrir esse arquivo. Ele só vai abrir se ele estiver no repositório X. Isso é a melhor maneira de você forçar uma política de segurança dentro da sua organização, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Perfeito. Tá? É o famoso Zero Trust Security na prática, né? É isso daí. Você não confia nos usuários, confia na sua política. E ela é implementada e forçada. É justamente isso.
Zero Trust Security mesmo. Então, alguns drives de segurança, né, em função da de cibersegurança, é justamente a proteção e a criptografia do arquivo. Eu acabei passando esse slide rápido, só tem um ponto aqui que eu quero comentar que é importante, porque a nossa ferramenta ela é muito comparada com outras ferramentas de data loss, data leak prevention, né, de ferramentas de vazamento de dados. E a gente faz a grande maioria dos pontos que as organizações precisam. Eu vou manter esse controle, como eu falei, do arquivo, movimentação, um print screen que você possa fazer dentro da tela, tudo isso vai ser monitorado e gerido. E pode ser coibido várias outras funcionalidades, além da criptografia do arquivo, que é um ponto que as outras ferramentas de DLP não têm. E aí a gente já faz alguns outros itens em função do conteúdo, né, como a gestão de registros, de dados, para um dado não estruturado. Por que a gente não é uma ferramenta de DLP? Por que a gente não se coloca como uma ferramenta de DLP? Porque as ferramentas de DLP podem ter alguns outros quesitos, como monitoração de protocolos de rede, sei lá, um FTP, um envio que a gente não vai fazer. Mas em relação ao dado não estruturado, a gente cobre praticamente todos os casos de uso, tá? Então, por isso que a gente tem recursos de DLP, sim, na nossa ferramenta. Mas ela não é uma ferramenta de DLP per se, né? Por definição. Okay? Ele mistura um pouquinho, né? Um pouquinho de DLP com incidente, com criptografia. Eu diria que para a maioria dos casos de uso a gente atende a necessidade do cliente, mas eu não se coloco como uma ferramenta de DLP. Beleza. Então, os drives de segurança, parte de cybersecurity, proteção, criptografia desse arquivo, criptografia persistente. Então, se eu extrair esse arquivo para uma estação de trabalho que não tem um endpoint, esse arquivo para o sistema ele é um arquivo corrompido, não tem como você abrir, você não vai conseguir enxergar ele ali dentro. Para a parte de privacidade, compliance e auditoria, eu consigo fazer todo o controle da movimentação, se eu fizer renomear esse arquivo, né? Tudo isso eu vou monitorar, posso integrar isso a ferramentas de CIEM, log, correlação de log e monitorar isso de forma centralizada, inclusive ampliar essa parte de compliance e auditoria, porque pensa numa ferramenta de entity behavior, né? Que ele está monitorando o comportamento de usuários, de entidades. Então, se antes eu verificava que um determinado usuário acessou uma VPN para acessar um determinado arquivo, já era um item de alerta, imagine agora eu fazer esse acesso para um item que tem uma classificação da qual esse usuário não poderia ter acesso. Ou ele está editando um arquivo que tem determinada classificação remotamente num domingo às 19 horas da noite. Então, tudo isso vale para esse processo de user behavior e são mais itens que eu vou conseguir prover. Legal. E ainda tenho toda a parte de colaboração e segurança que é mantida. Então, como eu faço a criptografia independente da plataforma, não importa. Aquelas características que você quis implementar para sua organização de colaboração, de ter acesso a um SharePoint, a um NFS, a um Windows File System, ela continua sendo mantida. Tá? Então é isso. O Volto Smart Cipher eu consigo fazer de forma diferencial, principalmente das ferramentas de DLP, a criptografia desse dado de forma persistente. Continuo tendo toda a parte de visibilidade e controle sobre esses arquivos. Posso implementar as políticas de privacidade e conformidade, inclusive dar um enforcement nelas, né? Forçar que elas realmente aconteçam. Não perco características de colaboração na nuvem e mantenho os controles de descoberta, classificação e criptografia no uso no terminal. Deixa eu só abrir aqui e mostrar a interface de gestão do Smart Cipher. Ótimo. Então, aqui eu tenho toda a gestão das políticas, eu consigo ver todos os usuários que estão lógico, né? Meu ambiente é pequenininho, eu não tenho tantos usuários aqui, vocês vão ver que é basicamente o Leandro e o João, mas eu consigo ver todas as políticas que eles violaram, todas as operações, não somente de violação, né? Eu consigo ver as operações, se ele abrir um determinado arquivo que tem uma política de classificação, então eu consigo, em termos de compliance, auditoria, saber requisitos como, olha, qual foi o usuário que abriu esse documento. Então, eu tenho todos os itens ao longo do ciclo de vida daquele documento, quem até mesmo, né, abriu aquele documento, eu consigo registrar. E tenho também as violações dessa política. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Vou te fazer perguntas que são realmente
Eu me sentiria sem graça de não souber responder. Então, por exemplo, se a pessoa pega um arquivo, o arquivo tem um tag de LGPD e está liberado, a pessoa de fato pode trabalhar com aquilo ali, normal. Só que ela fez algumas alterações e botou salvar como, né? Ela fez uma outra versão, independente do nome que ela botou, se ela botou V2 ou trocou de nome. Como é que ele faz? Ele vai segmentar um novo arquivo, ele perde de visibilidade ou ele mantém como a mesma coisa? Então, vamos lá. A partir do momento que eu fiz a primeira classificação daquele arquivo, ele é um arquivo totalmente monitorado pelo sistema. Então, eu consigo saber tudo em relação àquele arquivo. Então, eu consigo saber se ele foi modificado. Eu vou fazer o passo a passo, que eu acho que eu respondo essa sua pergunta. Então, quando eu crio uma política de classificação aqui, eu crio uma política baseada em vários fatores, né? Então, eu estou, primeiro, classificando essa política como, sei lá, secreto, restrito, confidencial nesse caso. Tem alguns níveis de severidade. Eu tenho como colocar um modo ativo ou somente um modo discovery. Isso é interessante porque você vai ver que quando eu implemento uma política e coloco ela como ativo, ele vai forçar a utilização daquela política. E muitas vezes eu ainda quero testar para ver se isso vai atrapalhar ou não a minha organização. Então tem o modo discovery que ele vai monitorar todas essas ações aí que você colocou, de mudança, de tentativa, se eu classifiquei ele correto, mas ele ainda não está forçando essa aplicação. Então eu posso criar ele no modo discovery, ficar monitorando ele durante um tempo, ver que é realmente isso que eu quero, e aí sim eu coloco ele como ativo e ele faz esse enforcement da política. Eu posso colocar alguns quesitos, né, de análise. Essa aqui é uma política bem simples, ou seja, eu estou pegando qualquer coisa que seja Word ou Excel e tenha um determinado conteúdo, que nesse caso aqui é possuir uma expressão regular de CPF, eu poderia ter qualquer uma outra, como um cartão de crédito. Já vem na ferramenta. Essas políticas ele já vem com algumas implementadas, outras você tem que setar na ferramenta. O Brasil mesmo eu inseri, mas isso é bem simples, faz parte até do pacotezinho, eu já mando para o parceiro, para o nosso Professional Service, já tem isso para ser implementado também. Então, esses itens aqui você adiciona, específica, ele já vem com uma série de outros, principalmente para GDPR, né? Mas no Brasil, celular, DDD, CEP, CPF, CNPJ, CNH, tudo isso ele consegue implementar quase out of the box. Instalou e está lá. E eu posso colocar outras características. Pode. Se você quiser criar um chassi, um número de carteirinha, é bem tranquilo de fazer. Tranquilo. É bem simples, é pela própria interface. Depois eu posso até mostrar ali para você como é que é feito. É bem rapidinho. Eu posso colocar outros critérios, como eu havia falado. Eu posso colocar, por exemplo, o critério de uma determinada URL, né? Um host específico. Então, qualquer coisa dentro de uma determinada pasta, ele vai ser criptografado. Eu posso colocar outras características como eu coloquei aqui, né? Word, Excel, PowerPoint. Ou eu posso colocar alguma propriedade do arquivo, a extensão dele, o título, a categoria, quem que é o autor desse documento, ou alguma propriedade em relação ao grupo de usuários dentro do AD. Então, eu posso pegar lá dentro do AD e filtrar ele para um determinado grupo de usuários também. E aí eu consigo implementar algumas regras, tá? Umas regras de bloqueio e algumas regras de permissão. Então, para essa política aqui, por exemplo, eu consigo dizer que determinados usuários, essa aqui é uma política de block, ele não pode abrir, ele não pode fazer um copy de conteúdo. Mesmo que ele pudesse abrir, eu posso restringir, por exemplo, a impressão. Ele pode abrir, mas ele não pode imprimir. Ele pode abrir, mas ele não pode colar conteúdo ali dentro. Ele não pode arrastar isso para uma estrutura como um arquivo anexo a outro arquivo, ou até mesmo um anexo dentro de um Outlook. Então, eu consigo criar algumas outras características, ou permitir que ele abra, mas somente como read-only. E posso monitorar vários outros itens, inclusive um print screen que ele faça naquela estrutura que tem uma determinada classificação. Print screen, todos aqueles itens, né? Copy, delete, move, eu também estou monitorando essa estrutura. E aí eu consigo dar mais algumas características em relação não somente à abertura,
como também a permissão que o usuário possa desproteger esse arquivo, ou ele possa mudar a classificação. Se essa classificação ela pode ser dada manualmente, se um usuário pode ou não mudar essa classificação, todos aqueles itens que eu havia comentado, eu vou demonstrar ali para vocês. Então, tem também uma política aqui que é pública, deixa eu mostrar essas duas, que aí eu já consigo dar um caso de uso dentro do tempo. Então, ó, eu tenho um caso de uso aqui que, dentro de um determinado diretório, qualquer extensão, na verdade eu não coloquei qualquer, mas eu filtrei algumas aqui, né? TXT e XML. Se tiver essa extensão TXT ou XML dentro do público, ele automaticamente vai criptografar. Então, se eu abrir aqui uma estação de trabalho que tem um endpoint do Smart Cipher instalado. Então, eu consigo ver o Smart Cipher, ele tem a sincronização das políticas dele, então eu posso sincronizar uma política nova que eu tenho criado dentro do servidor lá, do principal. Ele faz isso aqui automaticamente de tempos em tempos também. Então, se eu abrir lá, aquela extensão lá, o Smart C, uma pasta compartilhada. Rapidinho, Leandro, antes de você continuar, porque todo mundo pergunta, é pesado esse plugin? Ele é intrusivo? Atrapalha a performance? Ele é hiper leve, tá? Inclusive, a instalação dele é um MSI, você pode ser feito remoto, desassistido, o usuário é completamente imperceptível. Ele vai agregar duas coisas. Ele vai ter um controle em nível sistema operacional que você consegue ver, mesmo não podendo abrir o arquivo. Vamos supor que você esteja dentro de uma pasta que se restritiva. Você ainda assim consegue ver, através desse plugin em nível de sistema operacional, qual que é a classificação desse documento. Então eu consigo ver isso daqui, né, um documento público, quem são os usuários e as regras que estão aplicadas para cada um desses documentos. E se você tiver um pacote Office instalado, ele vai instalar uma barrinha de notificação lá, informando a classificação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ok? Bom, perfeito. Tá? E ele é bem leve. E é isso, você nem precisa... você pode, sim, ele tem um Next Finish aqui no processo de instalação bem simples, ou você pode fazer até desassistido esse processo de instalação. A única coisa que fica aqui é ele rodando aqui dentro, e lá no server você tem um controle de todos os endpoints, tá? Depois eu até mostro isso. Então, vamos criar aqui um documento que tenham atender uma determinada política. Sei lá, vou criar um documento chamado leandro.txt. Como todo documento nessa pasta, conforme a política que eu defini lá, todo documento TXT dentro do público, ele é automaticamente criptografado. Então você pode ver que ele até agrega aqui na extensão do arquivo o íconezinho da Microfox. Você já vê que esse arquivo está criptografado. Eu já consigo ver aqui que esse arquivo foi criptografado e quem são os usuários que têm acesso a esse arquivo. Ele é um documento público. O usuário Leandro, tá vendo? Eu não consigo mudar a classificação desse documento. Se eu for para o usuário João, que é um outro usuário privilegiado que pode reclassificar o documento dessa pasta, que foi justamente até um dos itens que você me perguntou. Aí, se esse documento para uma outra classificação, só o usuário João, nessa pasta público, teria permissão de reclassificar esse documento. Você vai ver que para o usuário João, os outros itens estão disponíveis, tá vendo? Então, esse usuário João consegue reclassificar esse documento. Então, também tem uma outra política. E a partir desse momento, agora, tudo que ocorre com esse arquivo, em termos de sistema operacional, ele está sendo monitorado. Então, eu estou colocando aqui, renomeando de Leandro para Leandro Almeida. Estou tirando esse documento daqui e jogando para a pasta 2, aqui dentro. Então, quando eu vier aqui no Smart Cipher e gerar um relatório de ações que foram feitas, gerar de tudo aqui, ó, você vai ver que um novo documento foi criado. Se eu clicar aqui, eu vejo quem criou esse documento, foi o usuário Leandro, na estação de trabalho desktop Windows 10, ele criou um documento chamado leandro.txt. Depois, o que ele fez? Ele renomeou esse arquivo. Então, já estou vendo aqui que ele renomeou esse arquivo de Leandro para Leandro Almeida. O usuário já foi o João que fez isso, e depois ele copiou esse arquivo de uma determinada pasta
para uma outra pasta que passa 02, o target dele é esse. Então, todas as ações estão sendo monitoradas. Todas essas ações estão em relação a uma política e todas essas ações estão gerando logs aqui dentro do Smart Site, que poderiam estar sendo encaminhadas, aqueles itens poderiam estar sendo encaminhados para o CIEM, para fazer uma análise de comportamento de usuário, como eu havia dito. Ele pode, então, fazer um reporte específico de um documento ou de uma regra. Tá. Ou de uma ação, tá? Inclusive, se eu clicar aqui, eu quero saber todo mundo que renomeou arquivos. Eu consigo, inclusive, clicar uma ação específica aqui de rename e ver todo mundo que renomeou arquivos dentro da minha organização. Legal, e bem eu posso selecionar é bem intuitivo, bem simples. Você, lógico, pode criar filtros mais complexos, né, de operações específicas, de print screen. Inclusive, você consegue ver o print screen de alguém que pegou um determinado documento e gerou um print screen na tela. Você vê o print screen, tá vendo, de um documento que estava em uma determinada classificação. Eu vou mostrar isso também agora. Beleza, eu fiz uma política mais simples ali, né? Mas eu quero um item que não seja público, sei lá, vou pegar uma pasta específica aqui e vou gerar um documento do Word. Deixa eu até mudar o usuário, vou voltar para o usuário Leandro, que é um pouco mais restritivo. Vou voltar para o usuário Leandro aqui. Vou abrir esse documento dentro de uma outra pasta, não uma pasta pública que tem uma política mais abrangente, mas uma pasta específica que eu vou criar um documento aqui do tipo Word. Opa, criei um documento de Access. Deixa eu criar um documento do Word. Criar um documento do Word, ou seja, eu tenho acesso a essa pasta, não importa o usuário que logou nessa estrutura de rede, poderia ser um usuário até domain admin, digamos assim, o que vale é o usuário que está manipulando esse arquivo. Então eu vou criar esse Leandro Doc aqui. Leandro Doc é um documento que eu criei, você vê que o ícone dele ainda não mudou, ou seja, ele não está classificado. Se eu olhar aqui na política de classificação dele, ele não tem nenhuma ainda, ele não é um documento classificado. Eu, como usuário Leandro, tenho acesso a essa estrutura de diretório, eu consigo abrir esse documento no Word, eu consigo manipular esse documento como eu deveria ser. Esse documento, lógico, está numa estrutura de file server aqui, mas ele poderia estar na minha estação de trabalho. Aqui, só para demonstrar, né, ele tem essa barra de classificação que eu posso mostrar ou não mostrar. É um critério do usuário. Aqui ele está dando uns alertas porque eu tinha uns outros documentos abertos aqui, tá? Mas eu estou com um documento ainda não classificado. Posso redigir um documento normalmente. Eu não tenho nenhuma política de nome, tá? Eu poderia ter, mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, contrato, recursos humanos. Estou redigindo, estou salvando, ainda não atingiu nenhuma política, já que eu não tenho uma política de diretório, eu tenho uma política de conteúdo para essa pasta. Então tá vendo que ele ainda não está classificado, e eu ainda consigo abrir normalmente esse documento. Mas existe aquela política. Deixa eu voltar aqui no Smart Cipher rapidinho. Existe uma política que diz que qualquer documento, independente do local onde ele esteja, lógico, né? Voltando, uma política bem restritiva, isso aqui para efeito de demonstração. Então, qualquer documento, Word ou Excel, que tenha um CPF, ele vai aplicar esse documento como sendo confidencial. Então, a partir do momento que eu, em qualquer estação de trabalho, em qualquer local onde esse documento esteja armazenado, coloquei um CPF aqui, e esse padrão bateu, deixa eu salvar aqui, vou até fechar. Você vai ver que esse documento, ele já foi classificado. Tá vendo que o ícone já mudou? Esse documento agora, ele já está restrito a um grupo de usuários, ele já é confidencial. Se eu voltar aqui, vamos ver qual que é a política de implementação que foi inserida aqui dentro. E a regra é que para o usuário Leandro, a abertura está bloqueada. Então você vê que era um arquivo que eu criei, eu era o dono desse arquivo, eu estava editando ele normalmente, só que agora, quando eu tentar abrir esse arquivo, apesar de ter acesso ao diretório, ao arquivo e a tudo mais em relação a ele é um acesso negado, eu recebo uma notificação de violação de uma política e eu não consigo mais abrir esse arquivo.
Nessa mesma estrutura de diretório, se a gente olhar aqui no Smart Cipher, você vai ver que o usuário João, aqui também estão usuários, mas poderia ser grupos de usuário, evidentemente, o usuário João, ele pode abrir esse documento. Ele não tem nenhuma política de restrição de abertura desse documento. Mas o usuário João aqui, ainda assim, ele não consegue dar um copy, tá vendo? Eu não permito que ele dê um copy. Então, vamos abrir com o usuário João. Deixa eu mudar de usuário. Para o usuário João, na estação de trabalho. Então, dentro daquela estrutura LGPD, o Leandro Doc, que o Leandro estava editando, que ele perdeu o acesso simplesmente porque ele atingiu uma determinada política que o Leandro não deveria ter acesso, para o usuário João ele pode abrir. Tá vendo que já está classificado como confidencial? Eu consigo colocar esse item visual, porque mesmo que você esteja com a barra escondida, você consegue ver que esse documento está classificado. Essa barra aqui, até um parâmetro de configuração, eu consigo apontar até mesmo a largura dessa barra. Então, eu consigo dizer se ela é mais fina ou mais grossa em relação a esse frame. Então, eu posso diminuir o tamanho desse frame, mudar a cor dele. Normalmente, eu mantenho a mesma cor da política, que é uma característica visual para o usuário. Ele já vê que esse documento está classificado. Então, tá vendo? O usuário João, ele consegue abrir o documento, apesar de o usuário Leandro não conseguir. Mas, ainda assim, se eu tentar dar um Ctrl+C aqui, ou dar um copy, nesse conteúdo, você vai ver que eu violo uma política, eu sou notificado em relação a essa violação, e se eu tentar... Opa, deu um aqui no meu Word. Se eu tentar colar esse conteúdo que eu acabei de tentar copiar, você vê, eu estou dando um Ctrl+V aqui. Ele não copiou esse conteúdo. Esse conteúdo, realmente, ele não copia. Então, eu consigo coibir esse usuário de implementar. E eu consigo criar a classificação que eu quiser, e o nome que eu quiser, no termo que eu quiser, e dar o item de classificação que for necessário. Consigo dizer que determinados usuários podem modificar uma classificação ou não. Eu posso restringir isso a um grupo de usuários mais específico para aquele repositório. Ok, Gabriel? Eu acho que era basicamente isso, uma explicação rápida do Smart Cipher. Ele está com vários itens de roadmap aí para saírem, né, no produto com... Agora não está abrindo o meu Word. Uma série de características aí para saírem de integrações com outras ferramentas que a gente tem, como o Voltage Secure Mail, ou até mesmo o Control Point, que vão estender em muito essa parte de classificação dele, mas ele já faz uma série de itens de controle, implementação de políticas e restrição de acesso, como você pode ver. Então, se eu pegar ali, a última coisa, só para gerar um print em tempo Então, eu vou dar um print screen aqui, agora, na minha tela, e você vai ver que até esse print screen que foi dado agora, ele é totalmente monitorado. Eu até apertei 2 vezes, ó. Então, aquele documento lá, o Leandro Doc, que eu acabei de dar o print screen, eu estou monitorando ele. Ele não é uma violação, né? Ele está como verdinho aqui, ele não é uma violação. Esse item aqui de abertura para o usuário Leandro é uma violação, e aí ele vai acrescentar isso dentro das políticas de dashboard, mas de todas as operações eu estou monitorando para todos os usuários. Ok? Perfeito, irmão. Muito bom, cara. Licenciamento é por endpoint? Por endpoint. Então, aqui é o controle de endpoint, que nós chamamos de sensor. Todos os sensors que vão sendo adicionados na infraestrutura, ele cai aqui no primeiro momento e precisa ser aceito. Eu aceito um determinado sensor e aí as políticas começam a valer para ele. Eu posso tirar também um determinado endpoint de acessar isso, eu posso retirar ele e aquelas políticas deixam de atualizar e ele perde o acesso àqueles arquivos. Então, eu posso até, inclusive, em tempos de necessidade, restringir mais ainda os acessos a um grupo específico ou uma estação de trabalho que possa ter sido comprometido. Eu consigo impedir isso, né?
Eu tenho a parte de conteúdo aqui, né? Os dicionários, eu posso criar novos, né? Eu tenho um do LGPD, então várias expressões regulares aqui para CPF, Estado Civil, gênero, CNPJ, posso criar um novo e adicionar aqui dentro, bem simplesinho, né? Com expressões regulares. Ou utilizar os já existentes. Ele já vem com uma série de dicionários e controles aqui, mas você pode criar o seu próprio da organização. Perfeito, irmão. Muito bom, muito completinho. Obrigado, cara. Que isso, tamo aí. Visão total agora, todas as minhas perguntas respondidas. Valeu, irmão. Obrigado. Tranquilo. Então tá bom, cara. Vou tirar de gravação aqui. Peraí. Parar a gravação.